Começa agora mais um programa Médico da Família. Hoje é dia 3 de setembro, segunda-feira, e vamos conversar sobre depressão. Um mal que acomete muitas pessoas e que pode levá-las até a morte. Mas antes disso, vamos aos abraços do dia. Quero mandar um grande abraço para a senhora Eva e Sebastião, que são moradores do bairro Vila Célia. Um abraço também para Thaís Franciele Sena Caetano, que é moradora do bairro Oscar Salazar. Um abraço também para a dona Selminha e seus familiares, que são moradores do bairro Paulo Coelho Machado. E quero mandar um abraço muito especial para a senhora Aparecida Ribeiro Chaves e sua mãe, que tem 102 anos e não perdem nenhum dos nossos programas. Todo mundo, uma vez ou outra na vida, já se sentiu deprimido ou triste em alguma situação da vida. É uma reação natural à perda, aos desafios da vida e à baixa autoestima. Mas às vezes, o sentimento de tristeza se torna intenso e dura longos períodos, retirando a pessoa da sua vida normal. A depressão é o mais comum dos transtornos mentais, mas é uma doença tratável. Por isso, diagnosticá-la o quanto antes é o melhor para a pessoa ter qualidade de vida e voltar a ser feliz. E sobre este assunto, eu converso hoje com o médico psiquiatra, Dr. Kleber Vargas. Dr. Kleber, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, doutor João. Eu gostaria que o senhor explicasse aqui para a nossa população, que com certeza tem dúvidas em relação a isso, o que seria a depressão? A depressão é uma doença que tem como principal característica a alteração do humor. Ou seja, a pessoa ela começa a se sentir triste, de forma constante, de forma frequente. Associado a isso, a pessoa sente também uma falta de prazer nas coisas, ou seja, ela não consegue mais obter prazer em coisas que anteriormente lhe causavam prazer, como por exemplo, ir a uma festa, sair com os amigos. Normalmente vem associado com alterações do sono, normalmente uma insônia, a pessoa começa a ter dificuldade para dormir. A alteração do apetite, que tanto pode ser para mais, a pessoa começa a se alimentar mais, como para menos, ela pode até perder peso, né, em poucos meses perder uma quantidade significativa de peso. Alteração da memória também é bastante importante, principalmente em pacientes com mais idade. Dores físicas também, não é incomum você encontrar em pacientes com muitas dores, em que você não consegue fechar um diagnóstico. Muitas vezes esse paciente tem depressão. Alterações na concentração, na atenção, a autoestima geralmente começa a baixar, a pessoa começa a ter ideias muito de culpa, ela não começa a ver a vida de uma forma muito positiva, começa a ficar pessimista e em casos extremos a pessoa pode começar a ter o que a gente chama de ideação suicida, ou seja, ela começa a desejar morrer, já que viver para ela acaba sendo um sofrimento muito grande. E em casos um pouco mais graves você pode encontrar sintomas psicóticos, como delírios, alucinações. E hoje a psiquiatria já consegue dar algumas causas para a origem da depressão, Dr. Kleber? A depressão ela tem uma base biológica, ou seja, tem uma questão genética. É muito comum você encontrar em determinadas famílias uma frequência muito grande de pessoas com transtorno de humor, entre elas a depressão. Então dificilmente você vai encontrar uma pessoa com depressão que não tem um familiar de primeiro ou segundo grau com depressão, né, ou algum outro transtorno de humor. O que se sabe hoje é que a depressão faz uma série de alterações biológicas em pessoas predispostas, ou seja, uma série de substâncias que o cérebro produz e que faz com que o nosso sistema nervoso central funcione de forma adequada e controle a atenção, o sono, a memória, o humor, a vontade, ficam alteradas. Então, o que a gente chama de neurotransmissores. Então, serotonina, noradrenalina, dopamina, eles começam a diminuir sua quantidade e isso leva a uma cascata de outros eventos que faz com que a pessoa tenha essas alterações. E por serem determinadas regiões que controlam essas áreas, que a depressão possui esses sintomas, como alteração do humor, alteração do sono, da memória e do apetite. O senhor citou agora no começo, na primeira pergunta que eu lhe fiz, uma série de sintomas associados à depressão. Para as pessoas que nos assistem, Dr. Kleber, quais seriam assim, os principais sintomas relacionados para que a gente possa ter uma suspeita de que a pessoa pode estar realmente com depressão? Você falou muito bem no começo. Você está triste
né? Ou popularmente hoje a gente já usa já como sinônimo tristeza e depressão muitas vezes, ou deprimido, mas no sentido de tristeza, quando existe uma situação como uma perda de um ente, uma separação, um desemprego, alguma situação de estresse maior, é uma emoção, você se sentir triste, absolutamente normal e esperada, e que muitas vezes serve inclusive para você avaliar, para você dar um tempo, para você não ser impulsivo e você tomar a melhor decisão. Você começa a se preocupar quando você começa a ter tristeza de uma forma muito intensa, muito frequente, de maneira desproporcional à situação que causou essa tristeza, ou quando não existe motivo para você ter tristeza. Às vezes acontece de você atender paciente que não tem nenhum estressor identificável e a pessoa está triste, está desanimada. E associada a essa tristeza, a pessoa sente que a sua qualidade de vida está ruim. Então ela já não consegue trabalhar de forma adequada, ela já não consegue ficar junto com a sua família, ela começa a se isolar das pessoas, ela não tem mais prazer em viver. Aí eu acho que é o momento de procurar um especialista, a ajuda de alguém. Por se tratar de uma doença, um transtorno do humor, eu imagino que o diagnóstico da depressão é algo muito difícil de ser feito, porque muitas vezes são sintomas subjetivos, a pessoa não tem aquela doença física, digamos assim, se bem que isso pode até chegar a acontecer. Como que no seu consultório é feito o diagnóstico de um paciente desse? Eu costumo dizer que depressão, você tem que descartar causas clínicas não psiquiátricas. Então, o psiquiatra ele tem que tomar cuidado se o indivíduo, na verdade, ao invés de uma depressão, ele está com sintomas depressivos, por exemplo, decorrente de um problema de tireoide. Então, você tem que avaliar as condições clínicas que podem fazer o indivíduo ter sintomas depressivos. O próprio câncer, problemas de tireoide, problemas autoimunes, problemas neurológicos, tumores, podem fazer com que o indivíduo apresente sintomas depressivos e não necessariamente ela tenha depressão doença. Ela tem uma sintomatologia depressiva devido à doença clínica básica. Então, quando você descarta isso, você começa a pensar daí numa depressão doença mesmo. Certo. Dr. Kleber, eu vou pedir agora para a gente fazer uma pausa na nossa conversa, a gente vai chamar os nossos comerciais e já voltamos com muito mais esclarecimentos sobre a depressão. Não saia daí. A gente ama mudar com você. Toda esquina. Para quem vive de verdade, o inverno é a estação do calor, porque a temperatura mais baixa cai como uma luva para os abraços. E estar junto aquece o coração. Já abrir a janela e renovar o ar é uma ótima desculpa para depois esquentar tudo de novo, com muito carinho. Viver o melhor de cada estação é aproveitar o ano inteiro. Unimed Campo Grande. Dr. Paulo de Tarso Cruzar Alves, diretor técnico, médico CRM MS 3558, CRM Unimed 191. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Hoje eu recebo aqui o Dr. Kleber Vargas, que é médico psiquiatra. Estamos conversando sobre depressão. Dr. Kleber, voltando à nossa conversa aqui, a gente falou um pouco já sobre as características da depressão doença. Eu gostaria de saber se, do ponto de vista da psiquiatria, já existe cura para a depressão. A depressão, normalmente, é um transtorno crônico. O que os estudos mostram é que quando o indivíduo tem um episódio depressivo, se ele tratar de forma adequada, existe uma chance maior dele não ter mais nada. A partir do segundo episódio depressivo, ele já tem um risco maior de ter o terceiro, o quarto episódio depressivo. E a partir do terceiro episódio depressivo, é quase 100% de certeza que esse indivíduo ao longo da vida vai ter outros episódios depressivos. Então, o que eu posso dizer para você é assim, que tem tratamento, existe, só para você ter uma ideia, se nós usarmos hoje um tipo de antidepressivo, associação de antidepressivos, ou usar algumas medicações para potencializar esses antidepressivos, nós temos mais de 400 opções terapêuticas, sem contar a eletroconvulsoterapia, né, e a própria psicoterapia que pode ajudar muito alguns pacientes. Então, o que eu posso dizer é assim, existe tratamento,
a grande parte das pessoas com depressão vão ficar bem, só que infelizmente, por uma parcela importante de indivíduos não vai ter cura, vai ter que provavelmente tomar medicação pelo resto da vida. A gente pode dizer que uma vez com depressão, sempre com depressão. A questão é a manifestação. A partir do segundo, terceiro episódio é quase certo que essa pessoa vai ter outros episódios ao longo da vida. O senhor já citou algumas, mas quais seriam as principais modalidades de tratamento hoje em dia para esse distúrbio? Nós temos os antidepressivos, que são a base do tratamento. Então, a gente tem uma série de classes de antidepressivos, algumas com efeitos colaterais de dar mais sono, de dar mais fome, que a gente usa para casos específicos, outras que são mais ativadoras, que dão menos sono, que deixam a pessoa um pouco mais exposta. Nós temos as psicoterapias, que podem ajudar muito o indivíduo a superar, a ressignificar uma série de coisas que estão acontecendo, principalmente porque quando o paciente está deprimido, ele faz um viés cognitivo, que a gente fala, ele tem uma visão negativa de si, do mundo, do futuro, que isso pode ser trabalhado na psicoterapia. E em depressões graves, existe a eletroconvulsoterapia, que apesar de existir ainda muito preconceito contra esse tipo de tratamento, é um tratamento extremamente eficaz e seguro. Certo. E eu gostaria de saber do senhor também, porque certamente a depressão não envolve somente a pessoa, mas a família também, com certeza, é afetada com isso. Quais seriam as vezes em que o senhor orienta uma terapêutica para toda a família, para ajudar o paciente? É muito importante o que a gente chama de psicoeducação para a família. Primeiro, explicar por que o paciente está daquele jeito. Muitas vezes é difícil para um esposo, para uma esposa ou para o filho entender por que a pessoa que era de uma determinada maneira, de repente parece que ela está, entre aspas, fraca, que ela não consegue mais lidar com os problemas. Porque justamente na depressão, um dos sintomas é você não ter motivação, você não ter força de vontade, você não conseguir vencer os problemas. Eu costumo até brincar para os pacientes, falar assim, se tivesse remédio para problema, eu tomava também. Não existe remédio para problema, existe, na verdade, medicações que você vai utilizar em pacientes que às vezes possuem depressão ou ansiedade, que vão ajudar esse indivíduo a conseguir resolver os seus problemas daí. Então é importante para a família não exigir algo que a pessoa não pode dar. Da mesma maneira que uma pessoa com a perna quebrada, você não vai exigir que essa pessoa corra, você não pode exigir que uma pessoa que esteja deprimida, que não esteja ainda bem, que ela atue na sua vida social, na sua vida laboral, da mesma maneira que ela agiria quando ela está sem a depressão. E a gente sempre imagina que a depressão é uma doença de adultos, né? Gostaria de saber se existe a possibilidade de crianças serem acometidas pela depressão e se o tratamento para elas é um pouco mais complicado. Existe a possibilidade de crianças, até com idades assim, de 6, 7, 8 anos, serem diagnosticadas como depressão. Na minha opinião, você deveria procurar daí o psiquiatra infantil, né? Que é o especialista em tratar essa classe de pacientes, né? Que tem toda uma particularidade, você não vai ter não vai diagnosticar da mesma maneira, você vai usar muito mais outras formas de diagnosticar. Você não vai pôr a criança e perguntar o que te traz até aqui, né? A criança não vai ter essa habilidade. Então você vai ter que conversar com os pais, você vai ter que ver uma série de sintomas que são próprios dessa faixa etária. E com relação ao fato da pessoa que tem depressão e a associação dessa doença com outras que a pessoa pode vir a ter. Eu que lido diariamente com pacientes com câncer, gostaria que o senhor explicasse aqui qual seria a relação entre as duas doenças, porque é muito comum a gente ver pacientes que têm câncer e que desenvolvem depressão e pacientes que tinham depressão e que ficam talvez mais suscetíveis a ter uma doença maligna. A depressão, ela traz alterações numa série na homeostase do organismo. Então, há uma série de modificações. Existem teorias que dizem, por exemplo, que na depressão normalmente há uma quantidade aumentada de glicocorticoides, né, de corticoides endógenos. Isso acaba levando a uma consequência eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Isso faz com que ocorram alterações neuroquímicas, como eu tinha dito anteriormente, em neurotransmissores. Há uma alteração imunológica e parece que essa alteração imunológica, ou seja, a pessoa fica mais suscetível a doenças, né, oportunistas, e o próprio estresse associado a essas alterações imunológicas parecem aumentar o risco para algumas doenças, como o câncer. Doutor Kleber, diante da sua experiência, lidando diariamente com pacientes que têm depressão e outros transtornos, eu gostaria que o senhor deixasse aqui a sua orientação para as pessoas que nos assistem em como combater a depressão para aquelas que já têm e qual é o caminho para aquelas que nos assistem e acreditam ter algum sintoma depressivo
para que procurem o atendimento e o benefício que elas vão ter com isso? Se você já tem depressão, já é diagnosticado como tendo depressão, se você já tem um atendimento médico, eu acho que é importante você manter esse atendimento, não parar a medicação. É muito comum o paciente estar bem e parar o remédio porque ele se sente bem. Eu sempre falo para os pacientes assim, é a mesma coisa com pressão alta. Se a sua pressão, você tem hipertensão e você toma remédio para pressão e ela normaliza, ela está normalizada porque você está tomando a medicação. Se você para o remédio, sua pressão vai subir. Na depressão não é muito diferente disso, né? Procurar também terapia. Atividade física é muito importante. Tem vários estudos demonstrando que o tratamento farmacológico, a terapia associado à atividade física regular aeróbica, ajuda, diminui o risco de recaídas. E se você possui um familiar na sua casa que está com sintomas depressivos, que está apresentando uma alteração no seu comportamento, procure ajuda, estimule essa pessoa a procurar ajuda e não o obrigue a fazer coisas que ele não tem condições no momento de fazer. Dá tempo ao tempo. Se essa pessoa procurar ajuda, ela com o tempo, ela na maioria das vezes vai conseguir voltar a ser o que ela era. Bom, gente, vocês viram quantas informações importantes trouxemos a vocês hoje com relação à depressão. Lembrando mais uma vez com depressão, sempre com depressão. Mas é possível ter a doença e viver muito bem. Dr. Kleber, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e deixar o nosso espaço aberto para que o senhor possa voltar aqui outras vezes, prestando novos esclarecimentos. Muito obrigado pelo convite. É isso aí, gente. Se você tem críticas ou sugestões ao programa, falem conosco. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se quiser enviar uma carta, escreva para a Rua Independência, número 260, Vila Santa Luísa. O nosso CEP é 79005260. É um prazer poder tirar as suas dúvidas. E lembre-se sempre, o nosso compromisso é de fé e saúde. Agora, para vocês que nos assistem, a nossa reflexão do dia. Prestem atenção. Viva sua vida interior com mais intensidade, porque Deus está permanentemente dentro de você, apesar das suas imperfeições e defeitos. O Pai habita em todas as coisas criadas, chamando todas as criaturas para o caminho da justiça, da virtude e do amor. Ninguém pode destruir essa verdade. Deus está dentro de você. Saiba descobri-lo e terá conquistado a sua felicidade. Viva em paz e seja feliz. É isso aí, gente. Tenham todos um excelente fim de tarde, uma noite abençoada.